Bem-vindos a mais um Clube 52, portanto, o conjunto de entrevistas que estamos a realizar por ocasião do nosso 10º aniversário do Observador, mas também dos 5 anos da Rádio Observador. Hoje o nosso convidado é José Vilés. Muitos conhecerão José Vilés por terem ido aos seus restaurantes, os que não forem, pena que não tenham ido ainda. José Vilés é cozinheiro, é empresário, digamos, a sua empresa, companhia, já tem umas dezenas de restaurantes, em Portugal sobretudo, mas também fora do país. E eu vou começar por fazer uma pergunta que me apetece fazer há muito tempo. Quando é que Portugal tem o primeiro 3 estrelas Michelin? ou porquê é que não tem ainda um? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É logo uma pergunta que eu não sei responder. Esperamos todos que seja para breve. Havia alguma expectativa nesta última gala, que foi a primeira que foi exclusiva para Portugal. Relembro-me que a gala e o guia era dividido entre Portugal e Espanha. Este ano é o primeiro ano que se fez só para Portugal. Ainda não foi desta, talvez para o ano, se não para o outro. Eu sou sportinguista, por isso estou habituado também a pensar que para o ano é melhor. Mas esta pergunta não, quer dizer, tem um pouco a ver com o porquê do nosso país, que tem uma gastronomia que as pessoas apreciam, ter apesar de tudo, estar a fazer um caminho que parece muito lento nas estrelas Michelin, que têm critérios que não são exatamente às vezes os critérios que nos levam a um almoço de fim de semana, claro, ou mesmo a um almoço com mais cerimónia num dia de anos. O que é que justifica de alguma forma o nosso atraso e o que é que pode ser feito para ultrapassarmos esse atraso? Nós comparamos, por exemplo, aqui com os nossos vizinhos espanhóis e encontramos uma riqueza diferente. Eu acho que se nós dissecarmos bem os projetos que de alguma maneira poderiam ambicionar estrelas Michelin, ou a terceira estrela, uma segunda estrela, ou mesmo a primeira estrela, muitos deles não têm o tempo que normalmente se exige também noutros países. Nós pensamos muitas vezes que injustiça é que ele não tem, mas baseamos muitas vezes na experiência de uma vez, não sabemos a consistência. Temos muitos projetos este ano, por exemplo, houve 4 ou 5 restaurantes com estrela Michelin, que uns meses antes do guia ou saiu o chefe, ou fechou para obras, e nós esquecemos um bocadinho disso, nós fomos um bocadinho de cor. Eu não quero dizer que não hajam já restaurantes que mereciam a segunda estrela, outros a primeira e se calhar outros até com a terceira, mas se pensarmos bem, não é de toda uma mão cheia em nenhuma das categorias. E por isso, sendo 1 ou 2 ou 3 que merecem, se não for este ano, se for para o próximo, acho que estamos bem. Esta questão também tem a ver o que é que esses restaurantes são, digamos, a elite da experiência gastronómica em Portugal, pelo menos esperemos que seja assim. O que é que eles fazem, contribuem para o nosso turismo? Isso acho que contribuem bastante, mais do que nós achamos. Tirando grandes cadeias de hotéis muito famosas no mundo, não há praticamente ninguém que viaje para ficar num hotel. Viajam às vezes atrás de destinos com um hotel associado, mas há muita gente que viaja atrás de restaurantes. E há um outro alto culto, mas que acabam por ser muito residuais no mundo. Alguma coisa no deserto, alguma coisa num hotel mais antigo em Portugal pode acontecer, alguma coisa... mas as pessoas viajam muito, muito, muito para ir aos restaurantes. E eu acho que isso é muito importante, e se pensarmos que quem viaja não de propósito para vir a restaurantes tem também que comer, a gastronomia em geral é muito importante como um fator de atrair turismo. Eu apanho muitas vezes pessoas no Belo Canto que decidiram a lua de mel porque gostavam de conhecer o restaurante. E às vezes até está o noivo ou o marido muito contente. Quantos meses de antecedência que é preciso para lá comer, marcar o restaurante? Numa época baixa, almoço é relativamente fácil, jantar se calhar 1-2 meses, na época alta se calhar 3 a 4 meses é preciso, mas eu aconselho sempre a tentarem. Pode ter havido uma desistência. Pode ter havido uma desistência. Bem, no texto que escreveu, chama a atenção para a sua experiência, quer como chefe, quer como empresário, me chama a atenção para vários aspectos, que é, por um lado, a necessidade de arriscarmos e corrigirmos quando é necessário corrigir, e, por outro lado, uma preocupação com a retenção de talento. Hoje em dia, olhando para o país que temos,
qual é que lhe parece que é o nosso grande desafio? As pessoas falam muito em reter talento, mesmo na sua área há essa dificuldade, a sua área vê pessoas fugir. Não, vejo. Não, eu acho que por problemas vários, onde há trabalho é onde não há habitação. Poderia haver habitação mais longe, não há transportes suficientes e organizados até horas mais tardias para fazer estas deslocações. Há, obviamente, ordenados pelos níveis de vida diferentes noutros países mais altos. O que acontece muitas vezes é que há pessoas que saem e depois apercebem-se que, muito bem, vão ganhar mais, mas depois gastam muito mais também a viver noutras cidades. Mas eu acho, por exemplo, que esta falta de ligação de transportes até horas mais tardias limita muito as pessoas poderem ou trabalhar até mais tarde, um restaurante funcionar até mais tarde, e porque não podem depois comprar uma casa ou alugar uma casa mais perto de onde há clientes para esses restaurantes. E por isso isto é aqui um equilíbrio que se tenta encontrar. Há sempre uma queixa comum também do que se paga de impostos. Isto são sempre questões muito polémicas. Eu não sou político, não sou economista. Mas o tema dos impostos, eu ia lá já. O tema dos impostos é um tema que está em vários pontos do texto que escreveu. Fala de impostos para permitir que as pessoas tenham mais poder de compra, não é? Portanto, no fundo, impostos sobre o consumidor final. Mas também fala de outras questões fiscais. Porquê que isso preocupa tanto? Eu preocupa-me muito porque eu acho que há pouca sensibilidade, muitas vezes, de um trabalhador, e eu também o sou, de quanto recebe versus quanto a empresa paga, ou quanto custa à empresa. E fala-se muito, e que eu concordo a 100%, na necessidade de irmos aumentando o salário mínimo, e de preferência ao médio também, mas nunca se fala de... Nos seus restaurantes tem trabalhadores com salário mínimo? Tenho muito poucos trabalhadores com salário mínimo. Nesta fase, eu este ano, como houve agora esta mudança há pouco tempo, eu ano passado, os que tinha com salário mínimo, fiz a atualização e andei logo 2 anos, por isso ninguém tinha salário mínimo. Este ano, dependendo do desempenho de alguns podem ter pontualmente, se calhar 10 pessoas que são copeiros menos experientes, ou os primeiros 6 meses de trabalho, mas depois ao fim dos 6 meses passam logo para outro salário. Têm depois a completar esse salário outros bónus, e eu posso dizer que recebem, se calhar, o que levam para casa nunca é menos de 1.300 a 1.500 euros por mês, nos níveis mais baixos, entre os bónus e gratificações, etc. Por isso acaba por estar bastante acima da média do mercado, da média do mercado e do até ordenado da média mínimo. Nacional. Até da média nacional. Mas preocupa-me isso, porque falamos em aumentar 500 euros um ordenado ou 200 euros um ordenado, e o que chega à pessoa é bastante menos do que isso. Metade? É metade. Às vezes é metade, às vezes é menos de metade. Às vezes é menos de metade, estamos noutros escalões já. O que nós pagamos em cima disso também está acima. E isso preocupa-me, porque eu acredito muito na iniciativa privada. Acredito mesmo, desde pequeno. Com a minha irmã, com 10 anos, fazíamos bolos e vendíamos à família, e a minha mãe podia-nos dar uma semanada, mas não dava, e nós queríamos ganhar o nosso próprio dinheiro. E por isso acho que se tem que criar as condições para essa iniciativa privada, não obviamente querendo nunca fugir às nossas responsabilidades, e tendo consciência que, numa perspectiva do Estado, há muitas coisas que eu acredito que têm que se manter no Estado e que fazem sentido manter-se no Estado. Não quer dizer que não podem ser melhoradas. Por exemplo, percebe-se que, por exemplo, está preocupado com as infraestruturas, não é? Falou de transportes, mas há outras que afetam, por exemplo, a sua área. Eu estou preocupado, que eu acho que nós perdemos muito tempo. Eu, independentemente que o governo esteja no poder, preocupa-me bastante que não se tenham feito algumas mudanças estruturais, que se veja o país por ciclos. Está alguém no poder, acaba esse ciclo, entra outra pessoa, começam outros temas e nada se acaba. Nós estamos com projetos de aeroporto há dezenas de anos, estamos com projetos de ferrovias há dezenas de anos, e de repente nós estamos a ser completamente engolidos pelo resto da Europa,
E hoje eu tenho a certeza que se nós tivéssemos uma ligação Lisboa-Madrid, o turismo era completamente diferente, o aeroporto não estava a sofrer o que está a sofrer, e de repente mudava-se aqui muitas coisas. A saúde preocupa-me imenso. Eu posso dizer que a minha maior preocupação, sem ser obviamente a minha família, o meu trabalho, se calhar a minha preocupação de estimação nesta fase é a saúde mental. É uma coisa que me preocupa imenso. Mas viver casos desses... Por viver casos desses perto de pessoas amigas, de familiares, e principalmente pelo número de pessoas que trabalham comigo. Mas o que é que sente nessa área? Porque criaram-se condições, tem a ver com pandemia, tem a ver com outras situações, tem a ver com a pressão sobre o eu acho que tem a ver com... há vários fatores, obviamente. Eu acho que tem a ver com a maneira mais rápida que se vive. As pessoas têm mais dificuldade em se agarrarem a alguma coisa. Basta ver um bocadinho o comportamento do mudar de canal, do ver os videozinhos no Instagram e no TikTok, não sei o quê. É tudo muito rápido, sem envolvimento. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo que nunca leram um livro na vida, que nunca leram 5 páginas de um livro. Vamos ser honestos, quer dizer, nunca leram 5 páginas de um livro. Obrigados, provavelmente, na escola, não é? Portanto, exceto que foram obrigados, mas se calhar não... Sim, esses foram obrigados, mas se calhar leram na diagonal, não, pessoas que até têm interesse, mas não têm... Eu não falo só do livro na perspectiva da pessoa se cultivar, falo na perspectiva da calma, de ter capacidade de estar calmo, só ele e o livro. Eu sei que eu, quando estou mais ansioso e com muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, que é muitas vezes a minha vida, tenho muito mais dificuldades em agarrar um livro. Por isso preocupa-me, não haver essa... E depois, eu acho que nós passámos uma barreira que era muito importante. Antigamente, nós não podíamos dizer que estamos mal, ou estamos tristes, ou... Quer dizer, não era bem visto, a pessoa ia a um psicólogo, era maluquinho, isso ultrapassou-se. Eu acho que se ultrapassou mesmo, as pessoas... até dizem às vezes se calhar um bocadinho demais e falam disso abertamente, se calhar não porque precisam de ajuda, mas precisam de atenção. Quando se precisa muita gente é mais para precisar de atenção. Mas eu acho que não está feito, eu acho que muita gente disfarça e não ajuda. Eu tenho este projeto, aliás é um dos projetos pessoais e empresariais meu. Acabámos de contratar uma pessoa que vai agarrar essa área na empresa, que é de um ser mais feliz no trabalho, que queremos fazer ponto também com o apoio psicológico e de coaching, porque sentimos que as formações que damos, que um departamento de recursos humanos tradicional, hoje não dá conta. Eu tenho muitas pessoas que trabalham comigo, começam aos 19 anos, eu diria que a minha média de idade deve ser 22, 23 anos, muitos de famílias destruturadas, de famílias absolutamente destruturadas. Ao ponto de há pouco tempo me ligarem e dizer fui posta na rua de casa, não tenho sítio para viver, o meu pai voltou a bater na minha mãe, o que é que eu faço? E de repente nós começamos a ajudar aquilo. Diga-me uma coisa, porque é que, enfim, não atrai seguramente pessoas de famílias estruturadas? Acha que isso é um problema? Eu acho que isto é o que acontece hoje numa geração no centro da cidade de Lisboa e no centro da cidade do Porto, que é o que eu conheço melhor. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Eu vou-lhe dizer, eu tive nos últimos 3 meses 3 pessoas que tinham entre 20 e 24 anos que sofriam abusos do namorado, mas sovas, e que vinham trabalhar de base, até nós, sem querer intrometermos, a perguntar o que é que era, acabámos com telefonemas ameaçadores para os restaurantes dessas pessoas, dos namorados. Quer dizer, é uma coisa... e passa, as pessoas ainda têm vergonha de dizer, nessa parte ainda têm, e vai passando um bocadinho ao lado. Por isso eu preocupo-me muito. Quando falamos da sustentabilidade, e a sustentabilidade há muitos anos que está na moda, mas começou por ser uma sustentabilidade muito voltada para o ambiente, não é? É a sustentabilidade ambiental que nos vai salvar no futuro, as novas gerações, os nossos netos, o clima, uma série de coisas. Ótimo, sou totalmente de acordo que se deve olhar para isso, que devemos ter preocupações com a pegada do carbono, com uma série de coisas. Mas há outros pilares da sustentabilidade, e um deles é a social. E se nós ficarmos todos maluquinhos a ser maltratados nesta geração, já não interessa muito a outra geração. Consegue perceber porque é que isso acontece? Porque, em princípio, nós temos uma sociedade mais educada. Quer dizer, eu acho que sempre aconteceu.
E não sei se hoje acontece mais. É muito mais gente. E eu tenho uma profissão que estou em contacto com muitas pessoas que não têm uma formação de base, que não tiveram uma estrutura familiar para irem para a universidade, etc. Que também pode acontecer, quer dizer, não estou a falar da saúde mental, que isso pode acontecer em todas. Estou a falar mais destes problemas que trazem de casa e que acho que vivemos num problema preocupante na era digital, de como somos manipulados e como podem sofrer bullying através dos meios digitais, etc., que eu acho que isso põe as pessoas todas nervosas. Sendo que eu vou dizer uma coisa que se calhar é completamente politicamente incorreta. O bullying, como eu o sentia em criança na escola, eu hoje não considero bullying. Era uma coisa, ou hoje é considerado bullying, ou na altura achava, está aqui um anormal a puxar umas calças para baixo, a pôr não sei o que na cabeça, e tornou-me mais forte para perceber que um dia vou apanhar malta que não vai gostar de mim como a minha mãe gosta, como a minha irmã gosta, como o meu pai gosta, e vou ter que me fazer à vida. Mas quando falamos na amplificação do que o bullying pode ter num meio digital que chega a todo o mundo em segundos, isso preocupa imenso também. Voltando e mudando um pouco de assunto, enfim, não é porque não, sim, tempo é limitado, mas mudando um pouco de assunto, vive no coração, enfim, tem muitos dos seus restaurantes são em Lisboa, não são só em Lisboa, são no coração de grandes cidades, daquilo que são neste momento grandes ímãs do turismo. Há uma discussão sempre presente em sociedade portuguesa, pode às vezes ser mais política ou menos política, que é, já chega, não queremos mais turistas. Quer dizer, há esse discurso, já queremos recuperar-nos as cidades, gentrificação. Como é que olha para esse... Eu vivo também onde tenho a maior parte dos restaurantes, por isso eu vivo os dois mundos. Tenho a necessidade de ter turistas para os negócios funcionarem, mas também gosto de viver mais calmo, sem ter barulho, e por isso eu percebo os dois lados. Eu acho que o acabar de ter turistas não é a solução. O deixarmos de crescer em termos turísticos não é a nossa decisão. Até temos feito várias coisas para o não termos um aeroporto capaz de aterrar mais aviões. Nós, inconscientemente ou não, ou sem ser propositado, estamos a diminuir a possibilidade de virem mais turistas. Eu acho que as coisas têm que ser um bocadinho mais organizadas. Concordo com alguma limitação do turismo, dos... não me lembro os prédios todos podem ser também quartos e alojamento local. Concordo com alguma limitação no alojamento local. Mas se o alojamento local for substituído por hotéis, no fim do dia é igual, mesmo, até se calhar pior. E concordaria de base, quer dizer, e aqui é onde eu me divido, porque eu se calhar diria que acreditando eu no investimento privado e na iniciativa privada, que o Estado não nos deveria estar a limitar, não poder abrir mais um hotel, etc. Mas eu acho que tem que ser regulada a economia. O que eu acho que é mau é, a meio do caminho, mudar as regras. Isso é uma das coisas que falou muito. Sentiu já isso várias vezes? Falar aqui, por exemplo, da necessidade de haver regras fiscais estáveis, que é uma coisa que em Portugal, cada orçamento de Estado é uma nova regra fiscal. Eu curiosamente eu comecei a trabalhar, quer dizer, comecei em 2004 e depois em 2007 o meu maior projeto no Tavares, 2008 começa a grande crise do subprime nos Estados Unidos, depois que avança pela Europa, e em 2010 nós começamos a sofrer, apanho com o Covid, eu na verdade já vivi várias crises. Hoje infelizmente falamos da guerra já como uma coisa mais ou menos natural, porque já olhamos para várias geografias e ela está a acontecer e nós quase que esquecemos dela passado uns meses, mas também tem muito impacto, e por isso nós não conseguimos controlar uma série de coisas, devíamos conseguir controlar outras. E se nós não temos confiança, porque se muda o governo, se muda uma ideia, se há pessoas que gritam por uma vontade e lhes fazem a vontade só... eu acho que o problema está um bocadinho nisso, que nós não conseguimos ver ciclos de estabilidade. Estamos agora às portas de mais um ciclo, a partir de um novo ciclo que também se prevê bastante instável pela divisão de votos,
Houve, diria também, uma ida às urnas que à partida dissemos todos que foi ótima, depois se calhar fazendo as contas finais não sei se foi assim tão boa, mas preocupa-me muito, porque todos os empresários, mas acho que qualquer pessoa, nós casamos e fazemos uma previsão do que é que vai acontecer e vamos trabalhar e vamos... Decidimos alugar a casa, Decidimos, ou exatamente, comprar casa, ou mudar de cidade, ou aceitar um emprego, tudo isso implica alguma ideia do que vai ser o nosso futuro, não é? Eu hoje, com tantos restaurantes e tantas pessoas a trabalharem comigo, e há uma coisa, e tenho muita gente a decidir por mim em várias áreas, e há uma coisa que eu não deixo ninguém decidir por mim, é mesmo se calhar a única coisa que eu obrigo que venham sempre falar comigo se tiverem alguma dúvida para perguntar, que é quando mexe com o destino das pessoas que trabalham connosco, quando mexe com o bolso, quando mexe com a localização onde vão trabalhar, quando mexe com alguma coisa que seja substancial de diferente na vida, porque sei que a segurança de nos sentirmos bem no trabalho e saber o dia da manhã, saber que podemos contar daí um mês, faz toda a diferença para a nossa estabilidade emocional e mental. E por isso eu não prescindo. Bem, muito obrigado. O tempo voou. Voou mesmo. Nem sequer falámos de comida. Mas falámos do resto à volta. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.